tudo bem com vocês? Cássia Rodrigues aqui, eu sou a CEO da Múltipla Informática e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o processo de formatação de um computador, né? O que é esse processo de formatação, como que a gente faz, como que a gente trabalha aqui na Múltipla Informática. O processo de formatação, o que acontece? A gente faz com que o computador seja todo apagado, o sistema dele, a gente apaga todos os dados e faz ele funcionar em estado de fábrica, como se você tivesse retirado ele na loja hoje, né? E por que a gente faz esse processo? Tem vários motivos. A gente pode fazer para corrigir algum problema no sistema operacional, às vezes danificou ou corrompeu alguma pasta, por causa de uma queda de energia, por causa de um vírus, né? Então tem vários motivos que podem levar a uma formatação. Nem sempre erros no sistema são passíveis de formatação. Em muitos casos a gente consegue resolver sem fazer a formatação. A formatação ela pode ser feita com backup, que é a cópia de segurança dos dados do cliente, né? Quer dizer, tudo que está na máquina a gente formata, limpa e volta com esses arquivos para a máquina. Ou sem o backup, que é apagar tudo, instalar o sistema operacional do zero, né? Sem precisar trazer esses arquivos novamente, tá? Então tem esses dois processos. Além disso, né, aí já vem a parte técnica, né, da formatação. Por que às vezes um cliente me fala assim, Cássia, eu preciso formatar o computador? E eu falo assim, eu entrego geralmente com 24 horas. Por quê? Porque a gente faz todo um processo de análise da máquina. Analisar o tipo de computador, as peças que tem nele, qual a configuração que ele tem, qual o problema que está sendo apresentado nele, verificar o que o cliente falou para a gente e o que a gente encontra na máquina, se é só aquilo mesmo, se tem mais algum outro problema. A gente faz teste nas peças, a gente faz testes no HD para verificar a temperatura, verificar se tem algum setor corrompido no HD, porque geralmente pode ser esse o problema da máquina. Geralmente HD corrompido a gente tem lá problemas de lentidão, não carrega, você instala o sistema operacional, ele volta e fica dando problema, né? Então tem todo esse diagnóstico. A gente costuma fazer uma analogia da formatação, né, da manutenção de computadores com a internação de um paciente. O paciente, ele não chega, sempre que ele vai fazer, por exemplo, um processo de cirurgia, ele não passa antes pelos exames, até chegar no diagnóstico e depois fazer o procedimento. É a mesma coisa com a máquina. O que a gente faz primeiro? Faz o diagnóstico dela, verifica tudo que tem na máquina, quais os possíveis problemas, quais as possíveis soluções para aqueles problemas. Depois, a gente dá o diagnóstico e aí sim a gente faz o procedimento. Porque um processo de formatação não é só a gente chegar, apagar a máquina ou fazer o backup e voltar para o lugar. Não é só isso. Tem essa análise das peças, tem a análise do tipo de placa-mãe, para saber que tipo de formatação vai suportar, o tipo de sistema operacional que aquela máquina vai suportar. Porque às vezes o cliente fala assim, eu quero atualizar ele, eu quero que coloque o sistema mais novo. Mas aí ele não tem capacidade, ele não tem recursos de configuração suficientes para receber essas atualizações. Então isso é importante a gente fazer, por quê? Para não entregar uma máquina para um cliente com um diagnóstico errado, com uma formatação mal feita. Depois da formatação ainda, depois de todo esse processo, verifiquei o tipo de máquina, se é uma placa mais antiga, se é uma placa mais nova, se suporta, se não suporta. Depois de tudo instalado, a gente ainda faz o processo de configuração da máquina, que é o quê? Fazer os testes de desempenho, verificar se as peças continuam no mesmo estado, né, de saúde que estavam antes da formatação, verificar as possíveis atualizações a partir dali, instalar os programas que o cliente solicita para a gente, que geralmente é Office, navegadores, leitores de algum tipo de arquivo, às vezes algum programa em específico, né? Então tem todo esse processo, tem todo um trabalho por trás da formatação de computadores. Cada técnico trabalha da forma que acha melhor, usa os softwares que acham melhor, né?
Tanto que tem lugares por aí que chega a entregar um computador com 1 hora. O cliente acaba de deixar com 1 hora, ele já entrega totalmente formatado e configurado, né? Então, assim, depende muito, né, de técnico para técnico. Não estou dizendo que um é melhor, outro é pior, não é nada disso. Mas que cada um vai ter a sua técnica. E aqui a gente utiliza essa técnica. Por isso que geralmente a gente pede 24 horas para poder fazer uma análise completa da máquina, para poder fazer um trabalho bacana, entregar um produto solucionado com o problema que o cliente apresentou para a gente. É assim que a gente trabalha aqui, com soluções para os nossos clientes. E aí fica a minha dica, se você quer trabalhar nessa área, né, pretende trabalhar nessa área, como que você começa? Primeiro, qualificação, não tem jeito. Investe em qualificação, investe num bom curso, tá? Começa a entender, né? Primeiro entender de informática, entender de computação e depois você vai se especializando nas áreas que você acha melhor, tá? Mas seja um bom técnico, trabalhe de forma limpa, trabalhe com uma tecnologia construtiva, apresente soluções para os seus clientes, ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei aqui em linhas gerais, né? Claro que existem aí vários outros detalhes nesse processo de, principalmente da formatação, né? Mas em linhas gerais é isso. Esse é o nosso trabalho aqui na Múltipla Informática, tá? A gente trabalha com qualidade, com tempo, com paciência, para a gente entregar sempre as melhores soluções para os nossos clientes, certinho? Grande abraço a todos, vejo vocês em outro vídeo. Até lá!